Amém? Diz para o seu irmão, aguenta firme, irmão. Olha aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diz um amém aí bem forte. Assim diz a palavra. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Acredito que quem busca o Senhor não faz isso à toa. Ninguém que com sinceridade e verdade deseje buscar ao Senhor permanece da mesma forma. O Senhor é a fonte da vida, da salvação, da esperança, da luz, da força. Não existe poder no universo maior do que o teu, Pai. Eu te peço nessa noite, mais uma vez, que por meio da tua palavra, o Senhor venha fortalecer corações e vidas nesse lugar. Eu me coloco em primeiro lugar para que isso aconteça. Assim, crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Irmãos, eu sempre estou falando aqui que quando a gente sobe aqui no altar, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na palavra de Deus nós encontramos vitória. Na palavra de Deus nós encontramos milagres. Na palavra de Deus nós encontramos conquistas. Louvado seja Deus por tudo. Mas principalmente na palavra de Deus nós vamos encontrar a verdade. E a verdade é que enquanto estamos aqui nesse mundo e decidimos por escolher a Cristo de verdade, essa nossa caminhada vai implicar em lutas, em desafios, em situações que vão estar meio que testando a gente. Acredito que a palavra seja essa, em todos os sentidos. Muitas pessoas vêm buscar a Deus porque querem um alívio na sua vida, querem um milagre, querem uma bênção. Amém? Deus tem tudo isso para nos dar, mas o que Deus também quer nos ensinar é que essa caminhada, ela nem sempre vai ser tão favorável. Escolher a Cristo é escolher a cruz.
O Evangelho é o poder de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Seguir ao Senhor implica a gente passar por muitas lutas, sabe, irmãos? Eu acredito que devido a historicamente sermos tão bombardeados por tantas teologias, e principalmente talvez um prejuízo maior seja a teologia da prosperidade. Durante algum tempo se pregou uma parte distorcida do Evangelho, não preparando os cristãos de verdade para as lutas que viriam. Sabe, Deus deseja que tanto eu quanto você alcancemos a salvação. Deus está torcendo para que o milagre aconteça na nossa vida. Só que para que isso aconteça, a gente tem que ter entendimento e maturidade, que a caminhada ela não vai ser fácil. Quem está entendendo isso? Pastor, pensei que vinha uma palavra de bênção. Essa palavra é uma palavra de bênção. Pedro, ele ficou com a grande responsabilidade de trazer palavra do céu, irmão Denho, para os cristãos que estavam ali, sofrendo demais no primeiro ano da igreja. Para você dizer naquela época que era crente, que era cristão, era você colocar a sua vida, a sua família em risco. O que acontecia diante de um clima de tão grande perseguição, muitos estavam sofrendo por demais por terem escolhido Jesus. Muitos estavam ali perdendo a vida, perdendo tudo porque escolheram Jesus. E se levantava então no coração dos nossos irmãos sentimentos: Senhor, a impressão que eu tenho é que quando eu não te servia, quando eu não era do Senhor Jesus, a minha vida era mais tranquila. Agora eu digo que amo a Cristo, que sou servo do Senhor Jesus Cristo, e o mundo está caindo na minha cabeça. Esse era o clima e esse era o momento. E aí o Espírito Santo levanta Pedro, através aqui da sua experiência de vida, e de sua experiência com o próprio Cristo, de sua experiência com o Espírito Santo, para trazer à igreja uma palavra de maturidade, para que os irmãos não desistissem, para que os irmãos perseverassem. E palavras como essa, irmãos, estão aqui ao nosso acesso para tratar com a nossa vida. Às vezes a gente quer tanto só que coisa boa aconteça, que quando a coisa ruim acontece, a gente não tem estrutura para lidar. É disso que a palavra está falando. Amém, amados? Aqui nessa carta, é uma declaração de maturidade e fé para a gente. Diga comigo, maturidade e fé. É o que diz isso aqui. Aí vem o ensinamento de Pedro. Quando ele diz: irmãos, não estranhe, não se espante, não se surpreenda se de repente vir um fogo sobre a sua vida. Se vir momentos assim, sabe, para provar vocês. Uma das propriedades do fogo significa, dizem que ele vem para refinar. Quem aqui procura seguir Jesus? Amém? A palavra está dizendo que tem fogo para a nossa vida. E não é para a gente estranhar. Tem gente, meu Deus, comecei a ir para a igreja, parece que tudo piorou. Não estranhe, você está por Cristo? Amém? O fogo é um instrumento de provação, de refinamento. Por que Pedro disse para que a gente não estranhe isso? Porque são através desses momentos de prova que nós vamos saber se de verdade a gente ama a Cristo, somos fiéis a Ele e confiamos na sua palavra. Colaborador aqui, Paulo, fala lá em 1 Coríntios 3,11. Só ouça. Celso vai botar ali, rapidinho, escute.
porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. A palavra de Deus é extraordinária. Eu digo que a minha vida está alicerçada em Cristo. Amém? Ele é a pedra preciosa na minha vida. Eu sou um crente padrão ouro, sou um crente padrão prata. Então vem o fogo para provar se isso é verdade. Quando o fogo vem na prata, ele refina. Quando o fogo vem no ouro, ele refina. Mas se eu sou palha, o que é que acontece, Bruno? Se vem o fogo na palha, queima e se acaba. O fogo vem para isso. O fogo é aquele momento em que nós vamos então ver qual é a qualidade de cristão que eu sou. E não tem outra forma da gente saber disso. Porque dizer que é crente, irmão Antônio, quando tudo está bem, meu Deus do céu. Você está na igreja todos os dias, está tudo em uma maravilha na sua vida. Isso é fácil. Mas o Senhor quer ver como é que a gente se comporta quando a temperatura sobe. Porque não se trata, escute, irmã Aninha, o que acontece. Não se trata de circunstância, se trata como a forma como eu vou reagir. Tudo é como eu vou reagir. Vem prova na minha vida, vem luta da minha vida, vem tempestade na minha vida, vem pancada sobre a minha vida. Peraí, eu sou de Jesus. Esse fogo está vindo sobre a minha vida, mas eu sou de Jesus, minha vida está firmada nele, e isso vai então me sustentar nessa hora. Eu não sou um crente palha ou paia. Quem está entendendo isso? Então não estranhe não, meu irmão. Não estranhe não. Quem vai dar, escute, quem vai dar tudo o que a gente quer é o inimigo das nossas almas. Deus vai dar tudo o que a gente precisa. É diferente. O inimigo vai dizer: olha, eu tenho um caminho para você que é melhor. Um caminho que vai fazer com que você evite sofrimento. Você não notou não que depois que você começou a ir para a igreja, a sua vida complicou? Então, não precisa não. Eu tenho uma coisa mais fácil para você. Não precisa passar por isso. Irmãos, isso é diabólico. Isso é diabólico. Quando Jesus falou, missionário Dailson, do sofrimento dele para os seus discípulos, que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado, Pedro foi dizer: não, que a gente não vai deixar acontecer isso. Jesus chama Pedro de Satanás. Porque Deus estabelece que é por meio da luta, da dor e do sofrimento que se vem a salvação e a vitória. Escute isso. São nas provações que vêm as conquistas verdadeiras de Deus na nossa vida. Cuidado com o caminho fácil e não estranhe. Você está em Deus? Repito, você está em Deus? Então não estranhe. Porque esse fogo não é para destruir você, mas é para refinar. Amém? Amém? Depois Pedro descreve desculpe, vou usar o termo crucial, de propósito, a ver com cruz. Uma crucial diferença entre você sofrer como um cristão e sofrer como um não cristão. Se eu sofro, Daniel, como um cristão, se eu sou impactado como um cristão,
se eu passo por lutas, por dores, mas como um cristão, eu glorifico ao Senhor nessa parte, porque o Senhor está trabalhando e aperfeiçoando a minha vida. E detalhe, o Senhor vai estar comigo. Agora, quem sofre como um não cristão, esse está praticamente condenado, porque o seu sofrimento, ele vem como consequência do seu distanciamento de Deus. Não porque Deus tenha se afastado dele, mas ele se afasta do Senhor pelas escolhas que ele tem feito na vida, e por isso ele sofre. Quem entende isso? A diferença, porque tem gente que pensa assim: eu pensei que eu ia ser crente e não ia sofrer, então como eu não quero sofrer, eu vou para o lado de cá. Aí sofre ainda pior, porque está colocando em risco a sua alma. Estamos sofrendo como cristãos, estamos passando luta como cristãos. A gente precisa então o quê? Permanecer. É pelo nome de Jesus que eu tenho pago um preço. É por honrar minha fé em Jesus que eu estou sendo perseguido, discriminado, criticado. É por honrar minha fé em Cristo que de repente podem ter me colocado para fora do trabalho. Jesus Cristo vai cuidar e eu não vou retroceder. Tem muita gente que está fazendo escolhas muito tristes na sua vida por não entender essa diferença. Jesus nunca disse que o caminho ia ser fácil. Jesus nunca prometeu nessa terra a felicidade plena. Não. Ele mesmo lembra que o reino dele não é nesse mundo. Ele não pertence, nem eu nem você pertencemos a esse mundo. Existe o reino de Deus para a nossa vida. E o reino de Deus é para aqueles que vão aguentar firme. É para aqueles que vão segurar na mão de Cristo e vão caminhar, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na angústia. Hebreus 10:35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Qual é a confiança que a gente tem? Jesus Cristo. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. O que acontece com quem retrocede? São destruídos. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Nós somos dos que creem e são salvos. Não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Somos daqueles que creem e são salvos. Minha irmã, meu irmão, eu tenho certeza que cada um aqui está passando pelas suas lutas. Eu tenho certeza que cada um aqui tem encarado os seus desafios. Deus te trouxe hoje, numa quinta-feira, meio que chuvosa, meio que esquisita. Você pode ter tido um dia difícil hoje. E aí o Senhor veio aqui para dizer para mim e para você: aguenta firme, meu irmão. O caminho de Cristo vai sempre passar pela cruz. O caminho de Cristo vai sempre passar pela dor. E eu preciso ter maturidade e estrutura para encarar isso. Não para estar estranhando, murmurando ou criticando. Por que isso está acontecendo na minha vida? Não é isso. É o fogo que vem para nos provar. É o fogo que vem para nos refinar. Só recebe recompensa e a coroa da vida aquele que perseverar até
o fim. E Deus não quer que você desista. Deus não quer que você, fique pelo meio do caminho ou seja consumido. Você não é de palha. Não seja um cristão de palha. Não seja daquele que quer retroceder. Amados, é muito triste ver pessoas que se dizem, eu vou usar essa nomenclatura, pessoas que se dizem cristãs, abrir mão da sua fé e procurarem outros caminhos mais fáceis, caminhos que não doam. E olhe que o mundo tem muita coisa para oferecer, viu? O mundo está dando muita coisa de promoção, para quem quer a porta larga, para quem quer facilidade. Tem gente que, desculpe o termo, que arrota dizer o seguinte, quando vê você sofrendo, arrota para dizer assim, isso aí é porque você está debaixo de maldição. Está repreendido. Se você é cristão de verdade e está sofrendo, glorifique a Deus, que é por meio desse sofrimento que a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida. Você não vai perecer, você vai se tornar mais forte. Um evangelho que nega o sofrimento de Cristo não é o evangelho divino. Um evangelho que só prega a facilidade é um evangelho de mentira. É por isso que existem, como Paulo diz, muitos fracos e doentes em nosso meio. Porque não conseguem entender a palavra. Deus tem muita vitória para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tem muita. Mas tem preço. Tem fogo para provar. Tem provas. Mas a gente não vai retroceder, não. Eu encerro essa palavra com uma palavra que, amados, esses dias eu estava comentando. Jesus diz que a porta que nos conduz à perdição, ela é larga e muitos vão passar por ela. Já a porta que nos conduz à salvação é estreita e poucos vão encontrá-la. Você consegue perceber que nós estamos vivendo esse tempo? Um tempo, céus, que muita gente está indo pela porta larga. Muita gente. E poucos são aqueles que estão encontrando a porta estreita. Que reconhecem que o caminho de Cristo vai passar pela adversidade. Isso que eu concordo, meu amigo, meu irmão em Cristo fala brincando e fala sério ao mesmo tempo. Ele fala, pastor Edson, irmão Ivo, eu tenho quase certeza que o céu deve ser do tamanho de Frei Paulo. E tem fundamento isso, já que poucos vão encontrar a porta da salvação. Amém? Se tiver que sofrer como cristão, eu escolho sofrer como um cristão. Se eu tiver que perder tudo nessa vida aqui, mas para ganhar a minha alma lá no céu, eu perco tudo que eu tenho nessa vida aqui. Se eu tiver que passar toda uma vida de lutas, embora Deus, Ele não vai permitir isso, porque Ele não permite nada que a gente não possa suportar. Mas se a gente tiver que passar por tempestades a nossa vida inteira aqui, mas como cristão, a gente vai glorificar o Senhor lá na glória. Pedro foi crucificado, mas para não querer de forma nenhuma ser comparado com o Mestre Jesus, né, irmão Roberto? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, mas ele aguentou firme. Ele não negou Cristo, ele não negou sua fé, ele morreu por amor a Cristo. Você consegue entender isso?
Meu irmão, minha irmã, sofrimento nesse mundo a gente sempre vai ter. Mas sabe também o que a gente sempre vai ter? É Cristo Jesus conosco. Para dizer que Ele é a nossa força, é a luz que ilumina o nosso caminho. Para dizer, não desiste não. É assim mesmo. Fuja da facilidade. Fuja da porta larga. Fuja e corra para os braços de Cristo. Corra para os braços de Jesus. Vamos ter lutas? Vamos. Mas é o fogo refinando o nosso coração e a nossa fé. É o fogo provando, vai mostrar, irmãos, está chegando o tempo. A gente vai saber quem é de palha e quem é de ouro. Que em nome de Jesus a gente seja de ouro. E o fogo, quando vem, só deixa a gente melhor e mais precioso. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor?